Como dito no vídeo anterior, eu não tenho dúvida que o contrato com a Copasa será assinado. Até porque as condições legais para assinatura estão colocadas. Tem lei autorizativa da Câmara e tem a peça principal, que é o plano de água e esgoto. Essas duas condições colocadas, o Executivo assinará o contrato. Bom, então nesse sentido, vale a pena a gente discutir o que é esse contrato, né? O que está nesse contrato que vai reger a nossa vida nos próximos 30 anos. E mais, porque não é só 30 anos, lá já tem previsto a cláusula de prorrogação, né? E certamente, se a cidade não, nesses próximos 30 anos, não fizer poupança, ou não fizer uma ação muito específica, ela não sai desse contrato mais, porque uma das questões que a Copasa segura os municípios é impondo a necessidade de indenização ao final do contrato. Então, uma das questões que está nesse contrato é que daqui a 30 anos, se o município quiser fazer uma licitação para contratar outra empresa, ou se quiser ter serviço próprio, ele tem que ter dinheiro em caixa para indenizar a Copasa os investimentos feitos na cidade. Uma outra questão colocada é que remete ao contrato de 74, é que se houver conflito que tiver que ir para o judiciário entre a Copasa e o município, esse contrato novo, essa minuta nova, ela remete ao Fórum de Belo Horizonte. Então, exclui o judiciário de Ubá, porque sabe que o judiciário de Ubá está mais envolvido com os problemas, ele também vive os problemas, tira da realidade e coloca onde a Copasa domina, onde o poder político domina, e o judiciário está deslocado dessa realidade. Então essa é uma questão já inicial. A possibilidade de prorrogar por mais 30 anos, a necessidade de indenização por benfeitorias e o fórum, que é o fórum de BH e não o de Ubá. Bom, ainda com relação ao contrato, tem uma questão que é bastante interessante e que a cidade discutiu muito na última legislatura da Câmara Municipal, que é o investimento na chamada produção de água. Criar até uma lei que remunera o produtor rural pelos serviços ambientais. E na lei coloca-se que recursos da concessionária que ganhasse a licitação ou da Copasa fosse para esse fundo, para que o município investisse em arborização, barraginha, uma série de ações de produção de água. Porque o que acontece? Do ponto de vista legal, o titular do saneamento é o município, é a prefeitura, portanto seria ele que teria que investir. Mas os recursos estão com quem vende a água. Então, ficou assim, a obrigação com um e o recurso com o outro. Então, um novo contrato, a partir de discussão desse tempo todo, ficou colocado então que se cria um fundo, e quem tem o dinheiro coloca o dinheiro no fundo, e quem tem a obrigação de executar, que é o município, executa. Porém, espertamente, a Copasa, como ela tem um contrato padrão para o estado todo, então normalmente ela coloca esse contrato genérico, ela nunca assume metas específicas e claras. Então, nesse caso do meio ambiente, mais uma vez, na minuta apresentada na audiência pública, a Copasa coloca, claro que já de comum acordo, já negociado com o governo atual, que vai colocar 2% nesse fundo. Porém, em nenhum momento ela assume que esses 2% vai direto para essas obras, porque coloca lá como ação primeira obras de infraestrutura, obras de saneamento, e só na terceira ação, na ordem que está no contrato, claro que essa ordem pode ser alterada, mas dificilmente será alterada, porque a prioridade da administração acaba sendo as obras de infraestrutura, até porque o município está assumindo nesse contrato executar as obras de fundo de vale,
como condição para a Copasa passar os seus tubos de esgoto. Então, ora, vai ter duas necessidades. Tem a necessidade de investir em barraginha, de investir no meio ambiente, de plantar árvore, e tem a necessidade de passar os tubos, de cuidar do fundo de vale, porque se a prefeitura não cuidar do fundo de vale, está colocado como álibi no contrato que a Copasa não, senão ela pode dizer: eu não executei a obra de esgotamento sanitário, eu não cumpri a meta de tratamento de esgoto, porque a prefeitura não fez a sua parte, que é executar as obras de fundo de vale. Então, isso está colocado para o município e como um dificultador. Então, mais uma vez, nós estamos assinando um contrato por mais 30 anos, onde a concessionária não assume explicitamente, claramente, aquilo que o município deseja, que é investimento nas ações de meio ambiente. Segundo, impõe ao município aquilo que o município não é capaz de fazer, que o município não tem os recursos necessários para investir nas obras de fundo de vale, ou seja, para a preparação do terreno para que a Copasa faça o seu trabalho. E aí uma diferença. Na licitação, ao final do contrato dos 30 anos, não tem indenização. Na licitação, a empresa que ganhar, ao final do contrato, terminou 35 anos, na licitação são 35 anos. Terminados os 35 anos de execução, o patrimônio volta para o município abre outra licitação, ou então assume o serviço. Essa é uma diferença básica do contrato. Nos próximos vídeos nós vamos discutindo passo a passo, item a item desse contrato, para que você possa entender o que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo uma questão séria, que eu tenho certeza que o governo atual já tomou a posição, não vai implicar muito a minha fala na questão, apenas questões judiciais podem mudar isso, mas de todo jeito é minha obrigação como cidadão, como conhecedor do assunto, alguém que vem acompanhando essa discussão há muito tempo, e colocar isso, partilhar isso com todo mundo, para que todo mundo tome conhecimento.